Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui hoje mais uma live do Tarcísio e hoje a gente vai bater um papo importantíssimo. Esse assunto é um dos assuntos mais importantes que eu considero para todo profissional de saúde, que eu tenho certeza que você, como profissional de saúde, talvez não conheça e não saiba a importância do que nós vamos falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre a importância do complexo industrial da saúde no combate à pandemia do novo coronavírus. E hoje eu vou conversar com a doutora Mirna Furtado, que é uma das maiores especialistas que tem no Brasil a respeito do complexo industrial da saúde. Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite para ela aqui já. E você que está aqui me assistindo já manda essa live, copia o link aqui e deixa eu ver se eu achei ela aqui. Tá aqui, ó. Vou enviar o convite para ela o link para os seus amigos, porque esse tema é importantíssimo e principalmente para você que se interessa nos assuntos de saúde. Oi, doutora. Olá, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia? Tá me escutando? Estou te ouvindo bem. Você me ouve bem? Te ouço Tá, direitinho. tá Gente, aí. para quem não conhece, essa é a doutora Mirna Furtado. Ela é ex-coordenadora do Complexo Industrial da Saúde, do Ministério da Saúde. É, farmacêutica industrial, né, doutora? Servidora da Sim. Secretaria de Saúde também, minha colega na Secretaria de Saúde. E hoje você está na assessoria do governo, não é? Como é que é? Da parlamentar? Na liderança do governo no Congresso. Isso. É isso aí. Doutora, eu já falei aqui pro pessoal sobre a importância do complexo industrial e antes da gente falar sobre a importância do complexo, eu queria que você explicasse um pouco o que é esse complexo industrial, porque eu te confesso que a maior parte dos enfermeiros, do pessoal da área da saúde, que não trabalha diretamente com essa parte do complexo, não faz a mínima ideia do que seja esse complexo industrial e da importância que é para nós ter um complexo industrial forte, né? Que eu acredito que não seja o nosso caso ainda, né? Então eu queria que você Sim. explicasse para nós o que é esse complexo industrial da saúde e o quanto ele é importante para nós nesse momento. Tá, inicialmente eu quero te agradecer, Tarcísio, pelo convite e parabenizá-lo pela iniciativa, né? Eu que Eu agradeço por acredito aceitar. que o nosso papel como profissionais de saúde é exatamente levar a informação correta para Isso. a população. Eu vejo um desconhecimento muito grande, né? E eu discuto isso com os meus amigos, no salão, na massagem, em casa, enfim, né? Com o pessoal da portaria, no elevador, enfim, em todos os lugares por onde eu passo e que eu tenho oportunidade de levar alguma informação, eu tento fazê-lo. Né? Então, realmente parabenizar essa iniciativa. Nós precisamos disso no momento em que nós somos basicamente, né, atropelados pelas fake news, por informações totalmente equivocadas, Exatamente. tendenciosas e que nos levam realmente às vezes, cometer erros, a ter Uhum. resistências em relação, né, ao que está aí. Né? Mas, enfim, vamos lá. O que é esse complexo industrial? Né? O complexo industrial, na verdade, seria uma rede, que a gente chama de uma rede produtiva, mas também ela envolve desde a pesquisa básica, né? Então envolve, Uhum. por exemplo, as universidades, envolve os centros de pesquisa básica, pesquisa aplicada à saúde, pesquisa aplicada realmente às demandas de saúde da população brasileira, até mesmo, né, as indústrias propriamente dito que produzem, né, soluções Os para a insumos. saúde. Exatamente. Por que eu chamo Uhum. muito de soluções para a saúde, né? Só para o pessoal entender, porque nem sempre este complexo industrial ele produz um produto, né? No caso de Hum. Covid, é muito simples. A gente tem vacina, a gente tem máscara, a gente tem Luva. respirador, tem demanda de luva, teve demanda, né, de capote, Uhum. demanda, por exemplo, de insumos, né? Mas nós também temos demandas Que é mais palpável, né? que é mais palpável, mas nós também temos demandas de soluções tecnológicas. Então, às vezes é um aplicativo, às vezes é um sistema que, por exemplo, vai poder ser desenvolvido para poder armazenar,
melhor um produto, uma vacina. É um sistema que vai, por exemplo, permitir o rastreamento de produto ao longo, né, da cadeia, da rede, porque, um exemplo, o fornecedor ele entrega um quantitativo de vacina e essas vacinas, até chegar ao usuário, obrigatoriamente o sistema precisa rastrear esse produto. E, às vezes, né, o complexo industrial ele vem com uma solução apresentando um sistema que permite a rastreabilidade. Então, e a gente viu a importância disso na pandemia agora para controle das doses, né? Para que não haja roubo, desvio, né? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, o complexo industrial ele envolve essa rede, que ela vai desde os centros de pesquisa, então da pesquisa básica, pesquisa aplicada, até mesmo o processo produtivo. Envolve, então, instituições, tanto públicas, laboratórios públicos, e hoje todo mundo conhece a Fiocruz, todo mundo já ouviu falar de Biomanguinhos, todo mundo já ouviu falar do Instituto Butantan. Mas nós temos outras instituições públicas, diversos outros, assim como que estão vinculados ao governo federal ou ao governo estadual. Exemplo, Fiocruz está vinculado ao governo federal. Butantan está vinculado ao governo do estado. Governo de São Paulo. Né? Então, temos essas instituições públicas, mas temos também os laboratórios privados. Então, a Pfizer, a Roche, a GSK, a Sanofi, a MSD, a Sinovac, todos esses parceiros, né, essas empresas privadas, elas constituem, então, o complexo industrial. Então, isso que seria a ideia de complexo industrial. É interessante porque, assim, esse é um tema que, principalmente, quem não é da área de farmácia industrial, você quase não vê isso em faculdade, você não ouve falar muito isso, porque é uma coisa que está mais ligada à farmácia, e a gente que é profissional de saúde, às vezes não faz a mínima ideia do que seja isso, de como o governo pode incentivar esse tipo de política, a pesquisa, enfim. É um assunto eu acredito que seja um assunto muito pouco explorado na faculdade, nos cursos de formação, né? A gente vê que tem muita gente que se especializa, quando a pessoa se especializa, ela até consegue ter a dimensão do tanto que isso é importante para o Brasil. Mas eu tenho certeza que 90% de todos os profissionais da saúde não fazem a mínima ideia de como que a gente pode fomentar esse setor produtivo. Enfim, então eu já queria te fazer a pergunta, assim, para a gente já começar, de como que, por que a gente demorou tanto a responder a essa pandemia? Eu digo assim, a gente demorou até que a gente conseguiu comprar luva. Por que a gente ficou tão dependente de países como a China, como os Estados Unidos, que apreenderam lá um carregamento de respirador? Então, por que a gente acabou ficando tão dependente? O governo brasileiro, o Estado brasileiro ficou tão dependente desses países que são produtores desse tipo que tem um complexo mais robusto do que o nosso, né? Sim, sim. Primeiro, assim, nós demoramos, mas eu costumo dizer que nós não estamos tão ruins assim, né? Nós temos pessoas que defendem amplamente que nós estamos bem, e eu sempre falo, não, nós poderíamos estar melhores. Está melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós também não estamos tão ruins como os pessimistas que acham que nós estamos fazendo tudo errado e que se fosse, enfim, outro governo, em outro planeta, talvez nós tivéssemos respondido de uma forma melhor. Eu acredito que o Brasil está respondendo como consegue responder. Né? E por que nós, então, estamos atrasados, digamos assim, em alguns pontos, em algumas ações, né, para o combate da pandemia? Primeiro, porque nós não temos, né, exatamente esse complexo industrial totalmente instalado. Nós não temos capacidade industrial instalada no país. E isso não é um problema de agora. Isso não vem e eu não quero entrar no mérito de política, em hipótese alguma, né? Mas isso não é do governo Bolsonaro. Até porque isso não é uma coisa nova, né? Não, então, e é muito importante isso, porque isso não mas então por que o presidente atual não investiu? Não, é porque o nosso país, ao longo das últimas décadas, não investiu como deveria investir. E isso vem, né, dos primórdios. É claro que nós avançamos, e eu acho que é muito importante trazer os avanços que nos permitiram
chegar até aqui, mas, ao mesmo tempo, é muito importante reconhecer que nós só não respondemos melhor exatamente porque nós não temos uma capacidade instalada. E a capacidade instalada, eu digo, é desde fábrica, a pesquisa, repito, né? A base disso tudo, gente, é pesquisa. Por que Estados Unidos, por que China, né? Eu escuto muito teoria da conspiração. A China criou o vírus para que eles vendessem vacina, para que eles dominassem. Não, teoria da conspiração. A China, ela investiu na formação do povo chinês há, no mínimo, 5 décadas. Eles investem nisso. Então, a China investiu em educação, botou tecnologia, os seus melhores, né? Exatamente, botou os seus melhores alunos para estudar nos melhores países do mundo, então Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Coreia. Os chineses aprenderam tecnologia de ponta, se desenvolveram, receberam incentivos para voltar para o seu país e trabalhar pelo seu país. Então, ou seja, fizeram o dever de casa, né? O governo chinês fez o dever de casa. O dever de casa. E mais uma vez, gente, eu não estou defendendo A, ou B ou C, eu estou contando o que realmente existe, né? E a base de desenvolvimento tecnológico é isso. A Alemanha, os Estados Unidos e todos os países desenvolvidos do mundo que estão à frente, à nossa frente, eu costumo dizer assim, ó, nessa área de inovação tecnológica, na área de saúde, esses países estão há 20 anos, 30 anos na nossa frente. Essa é a verdade. Hoje nós já estamos falando em terapia gênica, né? Ou seja, em solução em que se você nasce com um defeito genético, que o seu DNA já tem um defeito, basicamente, né, você insere, você modifica o seu DNA e você impede, por exemplo, né, o desenvolvimento de uma determinada doença. Isso é realidade, né? Para algumas doenças nós já temos soluções dessa natureza, enquanto no Brasil nós estamos discutindo produção de IFA, produção de máscara, produção de respirador. Gente, máscara, né? Agora ficou muito assim, todo mundo agora aprendeu a fazer máscara de tecido, mas se você olhar as máscaras cirúrgicas, elas não têm grande segredo para se produzir. A gente fala um TNT e um aramin. Né? É uma tecnologia, tudo bem, que é esterilizado, passa por todo um processo, mas é um processo, do ponto de vista de tecnologia, tão simples, tão simples, tão simples, e o Brasil não detém isso. Né? A gente produz, mas nós não produzimos para atender a demanda do nosso próprio país. E nós temos que importar máscara, é um exemplo. Né? Isso é um mercado, o Brasil hoje tem uma demanda muito reprimida, né? Do mercado interno, né? A gente poderia estar produzindo isso e ao invés de mandar esse dinheiro para fora, tá ficando por aqui. Exatamente. Né? Então, assim, que o pessoal entenda que na verdade, nós só temos uma resposta, né? Estamos respondendo como a gente consegue, porque faltou exatamente investimento em educação e formação de profissionais qualificados e capacitados. Então, nós temos desde, né, cursos técnicos voltados para a área de tecnologia, para a área de pesquisa, até mesmo a capacitação de profissionais extremamente qualificados, como a gente hoje está falando de vacina, que é um produto que envolve tecnologias complexas. Nós temos vacinas de tecnologias mais simples, já conhecidas, mas temos tecnologias muito complexas. Então, faltou investir em educação, faltou investir em pesquisa, faltou investir na estruturação da indústria nacional, faltou crescer a indústria de uma forma estruturada e organizada, cada um por si, Deus por todos. Faltou política pública, faltou investimento. E a responsabilidade é de todos nós. É responsabilidade dos governantes, é responsabilidade de quem já sentou na cadeira e de quem vai sentar. De quem vai sentar, porque o processo isso vai demorar muito tempo ainda até que a gente consiga ter realmente um complexo industrial robusto que atenda às necessidades do país, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente precisa crescer de uma forma estruturada, organizada. É isso que eu tenho defendido muito, né, na minha passagem pelo Ministério da Saúde, coordenando essa área do complexo industrial e agora no Senado, na liderança do governo, eu tenho trabalhado, né,
em iniciativas exatamente para a gente voltar à discussão e propor soluções para o país de crescimento ordenado, estruturado, com apoio, sabendo onde a gente quer chegar. Exemplo, a Índia é um país relativamente pobre, né? E comparado à nossa realidade, é paupérrimo. Mas a Índia, há muitos anos atrás, resolveu falar assim, ó, vamos investir na indústria de insumos. E a Índia produz insumo e fornece para o mundo inteiro. Todo o mundo desativou, então os países desenvolvidos, eles desativaram suas fábricas de insumo e começaram a depender da Índia. E agora, com a pandemia, ficou claro, nítida, a dependência de todos nós. Se eu não estiver enganado, a Índia tem de 6 a 8 institutos que produzem vacina, que estão entre os maiores do mundo, né? Eu ouso dizer que tem até mais, viu? Tem até mais, né? Porque a Índia, ela tem uma característica que, assim, eles têm, né? Primeiro que a regulação, a legislação sanitária deles é uma legislação muito precária ainda. Então, isso acabou incentivando, diferente do Brasil. O Brasil, o que é legislação sanitária? Só para os leigos entenderem. Ou seja, são todas as exigências que, por exemplo, a Anvisa hoje faz para que uma fábrica se instale no Brasil, ou para que uma empresa venda para o Brasil, para que o produto seja comercializado no Brasil. Se for um produto para uso humano e uso veterinário, dependendo do produto, ainda passa pela Anvisa também. Pela Anvisa. E aí, a gente observa o seguinte... o Brasil é muito rígido, o Brasil faz parte dos países, né, da relação de países, muito exigente. A Índia não. Então, a Índia ela tem uma exigência muito intermediária, ainda muito mais frouxa, digamos assim, é mais simples. E nesse aspecto, isso favoreceu, né, a ampliação de indústrias dentro da Índia. Então, assim, é impressionante o número de fábricas que nós temos de insumos de todas as naturezas, de todos os tipos espalhados pela Índia. Mas não dá para a gente falar que essa regulamentação que você está falando, que aqui no Brasil é maior do que na Índia, foi um empecilho maior para o desenvolvimento do complexo industrial, não, né? Não, pelo contrário. A regulação sanitária, uma regulação sanitária mais rígida, ela permite que o sistema ele cresça, ele se desenvolva e fortaleça de uma forma mais estruturada, né? Então, por exemplo, eu escutei muitas dúvidas assim, mas então, esse negócio assim de registro de uso emergencial muito rápido, eu posso tomar vacina? Eu brinco sempre, eu confio nos técnicos da Anvisa, eu confio no trabalho da Anvisa, porque a Anvisa ela tem, ao longo, desde a sua criação em 2003 até agora, um histórico de aperfeiçoamento para se tornar hoje uma das agências regulatórias mais conceituadas do mundo. Tá nas top 10, né? Exatamente, de trabalho muito sério. Então, uma indústria, quando ela se instala no Brasil, um produto, quando ele é registrado no Brasil, a gente sabe que passou pelo crivo da Anvisa e, consequentemente, teve maior segurança. A Anvisa ela é parceira no processo de desenvolvimento do complexo industrial. E a gente viu a importância disso. E a gente viu a importância da Anvisa agora, né? Que ela sofreu diversas pressões, tanto do governo federal como do governo da população. Eu indico aqui para vocês uma série documental que está no Globoplay, que é a Corrida das Vacinas. E lá o Gustavo, que é aquele... Gerente geral de medicamentos biológicos. Ele chegou a comentar com o repórter lá, falando assim, que a mãe dele mandou uma mensagem para ele, falando, meu filho, mas o que está acontecendo que vocês estão atrasando a aprovação da vacina? Aí ele falou, não, gente, eu tive que explicar para minha mãe qual que era o trabalho que a gente desenvolvia aqui. Então, assim, eu acho que depois, principalmente agora, com essa pandemia, a gente viu a importância de ter a Anvisa forte e não ter política lá dentro. Porque a gente viu que ela sofreu diversos ataques do governo federal, do governo do pessoal do Nordeste lá, dos governadores do
Nordeste que queriam a aprovação da Sputnik e que realmente, pelo que eu li, realmente não tinha condições de aprovar ela agora nesse momento, porque faltavam muitos dados, né? Então, eu acho que desse episódio a Anvisa sai muito fortalecida nesse quesito de ganhar mesmo uma credibilidade na população brasileira, né? E eu acho, assim, eu sou suspeita, né? Eu sou da área, eu costumo dizer 70% da minha turma da UNB faz parte da Anvisa, então eu não tenho como falar diferente, né? Eu acredito muito e eu costumo dizer assim, ó, eu acredito na ciência, eu acredito também naquilo que é fato e que eu tenho conhecimento. Uhum. Então, eu acredito muito que no trabalho deles, e acho que a agência, de fato, vai sair fortalecida, porque ela se mostra realmente como uma agência que protege a saúde do brasileiro. Ela existe, esse trabalho, essa burocracia, ela existe porque é necessário proteger, né, a nossa saúde. Ô, doutora, e no caso, por exemplo, do IFA, como que a gente pode resolver essa dependência externa nossa? O que o Estado brasileiro pode fazer e a iniciativa privada também pode fazer para a gente poder resolver esse problema da dependência externa nossa em relação a tudo, a insumo, mas principalmente ao IFA, que agora a gente, pelo que a gente está vendo, essa pandemia ela vai se tornar praticamente endêmica. É a previsão dos especialistas. Então a gente não vai poder ficar importando isso todo ano. A gente vai ter que investir aqui, né? O que a gente pode fazer para diminuir essa dependência ou até mesmo ficar autossuficiente nesse sentido? Então, eu tenho defendido muito que nós precisamos, primeiro o país precisa saber e definir onde quer chegar, né? E aí eu acho que é missão de todos nós participar dessa discussão. O que a gente quer? Porque é bem interessante, quando a gente diz que, assim, é bem interessante comparar o Brasil com os demais países do mundo, porque a gente costuma, às vezes, falar assim, mas é uma vergonha porque Estados Unidos, é uma vergonha porque Israel, Reino Unido, não sei o quê, porque o Chile, o vizinho aqui, já vacinou todo mundo, e nós não sei o quê. Bom, primeiro, que nenhum país do mundo tem um sistema como o nosso, de saúde pública. Nenhum país do mundo tem um sistema público de saúde que é obrigado, porque isso é um direito constitucional, de ter acesso à saúde integral. Então, mais cedo ou mais tarde, sendo rico ou sendo pobre, tendo plano de saúde, o melhor plano de saúde, ou não tendo plano de saúde, todo e qualquer brasileiro tem acesso ao SUS. E vocês imaginarem que num país em que nós temos 220 milhões de brasileiros que podem e vão depender em algum nível, né, do sistema público de saúde, a gente precisa definir de uma forma muito clara onde queremos chegar. O que nós queremos investir? A gente quer produzir IFA, a gente quer produzir IFA para tratar tuberculose, malária, leishmaniose, que são doenças que ainda matam no Brasil, né? Matam. Em pleno século XXI. Quantos de nós conhecemos pessoas que foram vítimas de leishmaniose, de malária, de dengue, né? De doenças que são assim, que não existem em países desenvolvidos, mas que existem no Brasil. Então a gente quer investir, por exemplo, na produção de IFA para esses produtos, a gente quer investir na produção de vacina de última geração, a gente quer investir em terapia gênica, né? Por exemplo, eu já tive chefes no Ministério da Saúde, né? Em que se discutia assim, a gente tem que investir em terapia gênica. Maravilhoso, mas terapia gênica para 220 milhões de brasileiros, onde as pessoas ainda morrem de dengue, eu acho um pouco audacioso, mas vamos lá, né? Eu estou aqui para ajudar, para contribuir. Então, o primeiro ponto é saber exatamente onde a gente quer chegar. E isso é responsabilidade de quem? De todos nós. Né? Então, por exemplo, os nossos profissionais de saúde, dentro dos nossos conselhos de classe, dentro dos nossos sindicatos, enfim, dos nossos movimentos sociais em que nós participamos, com o nosso voto, porque eu acho que a gente faz diferença e a gente tem como mudar toda e qualquer realidade do nosso país, com o voto. Né? Eu defendo muito isso. Com quem a gente escolhe e coloca lá para nos representar e cobrar e participar, porque
a democracia, ela permite que qualquer cidadão cobre. E é direito nosso cobrar. Não é fazendo escândalo, atiçando fogo em pneu. Não é xingando os outros no WhatsApp, não é nas redes xingando os sociais. outros, jogando tomate, ovo em redes sociais, que a gente vai conseguir isso. Eu acho que de uma forma estruturada nós temos como cobrar. E de uma forma geral, saber onde queremos chegar trata disso. Né? Que doenças, que necessidades de saúde nós queremos. Esse é o primeiro ponto. E depois é trabalhar junto com os nossos governantes, e repito que todos nós podemos fazer isso, participar na construção de políticas públicas que viabilizem. Essas políticas públicas, elas precisam dar condições, atrair a indústria de fora, dar condições para quem já investiu no Brasil permanecer no Brasil e não ir embora. Por exemplo, vou dar um exemplo aí que não tem nada a ver com saúde, mas que na saúde também acontece isso. O exemplo da Ford, né? A Ford recebeu subsídios do governo brasileiro não sei quantos anos para se instalar aqui, para dar emprego, para produzir carros da Ford aqui no Brasil, e agora resolveu fechar a fábrica e ir embora. E milhares de brasileiros ficaram desempregados. Nós vamos ter que importar os produtos, peças, insumos, componentes da marca Ford. E cadê os subsídios brasileiros? Né? Cadê o incentivo para essa indústria permanecer no Brasil? Então, a indústria farmacêutica ela não é diferente. A indústria farmacêutica, aliás, ela é mais audaciosa, digamos assim, do que a indústria automobilística. Então, hoje a tecnologia é muito mais alta, né? E ela fica, hoje a indústria farmacêutica, ela se instala onde ela tem, de fato, condições de permanecer. Onde que a indústria farmacêutica hoje tem se instalado? Além dos países desenvolvidos, porque elas têm a origem nesses países desenvolvidos em geral, elas hoje se instalam praticamente toda na Ásia. Porque uma região ali da Ásia, então Coreia, Japão, a própria Índia, a China, né? Os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, né? E isso é histórico, eles se estruturaram após a Segunda Guerra Mundial e começaram a exatamente fazer um processo de atração, né, de investimentos e de estruturação interna das suas indústrias. Então, o Brasil precisa disso, senão nós vamos continuar enfrentando. Aí pandemia, agora é Covid, mas daqui a pouco nós teremos mais problemas à frente e nós não vamos conseguir responder. A gente vai estar discutindo daqui a anos as mesmas coisas. Né? Então, é saber onde chegar, onde queremos chegar, baseado nas necessidades de saúde, quais são as prioridades. Criar políticas públicas para que a gente possa dar condições, eu acho que é o caminho realmente para a gente poder criar, então, um complexo industrial mais estruturado e que a gente evite realmente esse tipo de vulnerabilidade. E começar o quanto antes, né? Porque a gente já está atrasado, como você disse, pelo menos umas 3 décadas. Há muitos anos. Então, e assim, eu vejo que eu vejo que no Brasil as pessoas têm um imediatismo muito grande. Às vezes as pessoas querem investir, querem fazer as coisas, mas elas querem ter retorno o mais rápido possível. E principalmente na área industrial, a gente sabe que o retorno ele é a longo prazo. Eu fico vendo, por exemplo, essa questão aí já entrando numa outra pergunta também, que eu já vou emendar, que é a questão das vacinas, né? O complexo industrial brasileiro, o mundial, na verdade, ele conseguiu fazer uma vacina em tempo recorde. E muitas pessoas acreditam que isso foi assim, de uma hora para outra surgiu aqui, puf, foi lá e fez a vacina. Mas a gente sabe que isso não é de agora. A plataforma dessas vacinas já estava em desenvolvimento há 10, 20 anos atrás. Então, o brasileiro tem muito essa questão do imediatismo. Vamos investir agora porque a vacina tem que sair em 6 meses. Mas quando a gente vai olhar essas vacinas que já estão disponíveis no mercado, a gente vê que a plataforma delas já tem muitos anos de desenvolvimento. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco para nós a questão dessa rapidez na vacina. Essas vacinas são confiáveis? Tem como produzir uma vacina em 1 ano, igual a gente produziu e já está vacinando todo mundo aí? Ou isso aí é mais uma conspiração mundial? Então, tem um chip comunista instalado. Então, tem várias teorias e eu acho o máximo, né? Porque eu gosto muito de confrontar, assim. Então, eu tenho discussões
bem quentes em relação a Eu esse tema. também. Porque a verdade é o seguinte, é claro, né? Como diz cada um no seu quadrado. A pessoa não é obrigada a entender, então a gente tem a obrigação de difundir a informação correta. É muito importante saber que o complexo industrial ele é baseado exatamente no que você falou, né? No termo que você usou, plataforma. Plataformas tecnológicas. O que é isso? Plataforma tecnológica é um conjunto de habilidades, de competências, de conhecimentos, é um conjunto de equipamentos, de materiais, que todos eles estão voltados para o desenvolvimento de um produto e de produtos afins. Ou seja, eles vão usar a mesma estrutura, o mesmo conhecimento, a mesma capacitação. Então, é um exemplo clássico, assim, para que todo mundo entenda, né? Para trazer para a nossa realidade. Se você der conta, eu dou muito exemplo disso, né? Eu não dou conta de fazer risoto, porque risoto é bem complicado, porque tem um ponto, tem isso, tem aquilo, né? Enfim. Então, você vai ali aprendendo a fazer risoto. Então, um dia você se habilita. Eu, durante essa pandemia, fiquei licenciada quase um ano dentro de casa. E um dos meus hobbies foi exatamente assim, eu vou treinar risoto. Então, eu escolhi 20 tipos de risoto e fui treinar. Né? Errei o primeiro, errei o segundo, errei o 15º, e até um dia que eu acertei. Então, eu acertei o ponto do risoto, aprendi a fazer risoto. A partir dali, Aí eu você fui vai... aperfeiçoando. Mudando os ingredientes, às vezes eu errava, às vezes eu acertava. A ideia de plataforma é essa. Né? O exemplo do risoto parece estranho, mas é exatamente isso. Ou seja, você aprende a fazer, você tem aqueles insumos, aqueles ingredientes, aqueles equipamentos, você capacita-se ao longo do tempo e à medida que, com o tempo, você vai mudando de acordo com a sua demanda. É interessante essa ideia de plataforma porque, por exemplo, o Instituto Butantan, há anos atrás, isso tem mais de 13 anos, acho 13 anos ou quase 15 anos, o Instituto Butantan fez uma parceria, né, com um laboratório estrangeiro e para receber a tecnologia da vacina da influenza, que é a vacina da gripe, que a gente toma todo ano. Né? É aquelas parcerias de transferência de tecnologia, né, que o pessoal fala. Ou seja, a empresa ela já tinha, né, aquela tecnologia, ela foi passando para o Butantan foi aprendendo. Ali ele foi construindo área, ele foi comprando equipamento, ele mandou os técnicos para o exterior para ser capacitado. Ele realmente treinou e criou um ambiente favorável para, depois de anos, conseguir produzir de uma forma totalmente independente a vacina para a influenza. Quando veio a vacina de Covid, eles tinham parceria com a Sinovac, que tem uma vacina na mesma plataforma. Então, para ele, foi o quê? Adaptação. Ou seja, mudou uma coisa aqui, mudou uma coisa ali, mas eu consegui desenvolver de uma forma mais rápida. Por quê? Porque ele já está estruturando e investindo nos últimos 10 anos, no mínimo, neste processo. Ou seja, se não tivesse começado lá atrás, não conseguiria estar produzindo. Não teríamos. Por isso que eu comecei dizendo que nós estamos exatamente onde o Brasil tem condições de estar. Né? Eu não acho que nós estamos tão ruins assim, porque eu fui atualizar os dados agora, de hoje, inclusive, em relação à vacinação, só para ter ideia. Em relação a doses aplicadas, o Brasil está em 5º lugar no mundo, né? E em 5º lugar no G20, que é aquele grupo das 20 maiores economias do mundo. Ou seja, nós já aplicamos quase 48 milhões de doses de vacina de janeiro até agora. Né? Então, quer dizer, menos de 5 meses. Está tão ruim? Ok, perdemos 400 e tantas mil vidas, né? E no final das contas, isso é lamentável. Lamento realmente pela perda dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, enfim, das inúmeras vidas que se foram. Mas essas vidas poderiam ter sido economizadas? Não sei. Eu não tenho tanta certeza, sabe? Eu não tenho tanta certeza em relação a isso. Eu acho que o Brasil está respondendo como a gente conseguiu responder. Assinar um contrato.
E quais são os fatores que a gente pode colocar que fez o Brasil responder melhor do que, por exemplo, alguns países desenvolvidos, como Canadá, Espanha, muitos desses países Exatamente que não têm essa isso. estrutura, né? Então, É, é, existiu o complexo industrial, existiu a política, só para que vocês, para quem está acompanhando entender, o complexo industrial, ele foi realmente, começou uma discussão no final da década de 90, né? Então, assim, é relativamente uma política nova, né? Foi uhum, quando eu entrei na universidade, em 1999, né? Eu sou da quinta turma de farmácia da Universidade de Brasília. E no ano em que eu entrei, foi aprovada a lei de genéricos. No ano anterior, no final do no ano anterior, tinha sido aprovado a Política Nacional de Medicamentos. De lá uhum, para cá, o nosso país começou a se estruturar, inicialmente nessa área de medicamentos, e aí inclui também vacinas e outros uhum, produtos para a saúde, que começaram a se estruturar por meio de políticas, né? Então, essas políticas começaram a ser formuladas, elas começaram a ser executadas, e a partir daí esse complexo industrial começou a ser estruturado. Com isso, habilidades, competências, conhecimentos, pessoas, equipamentos, área, né, que foram que foram estruturadas e que foram formadas ao longo desses anos, hoje permitem que a gente responda. uhum. Poderia ser pior, acreditem. Poderia ser É, pior, né? poderia ser pior. Poderia ser pior. Assim como eu também acho que poderia ser melhor se a gente tivesse feito o dever de casa, que era, né, crescer de uma forma estruturada, investir mais, ter formado mais pesquisadores. Enfim, poderia ser melhor, mas também poderia ser pior. Né? Então, eu acho que É, é muito isso. E é interessante, só para complementar, e é não? interessante lembrar que essas parcerias, esses, o complexo industrial, ele é formado por parcerias. Então, muitos desses laboratórios públicos, indústria nacional, ela tem parceiros externos, e esses parceiros externos é que permitem, por exemplo, que a gente tenha acesso a tecnologias de ponta. Né? Então, é um Hum, exemplo, a Fiocruz, ela tem um know-how em parcerias com indústrias estrangeiras, né? Muito grande. Então, rapidamente fez uma parceria ali com a Universidade de Oxford, trouxe a AstraZeneca e conseguiu uhum, trazer uma vacina totalmente nova para o nosso país. Porque a vacina da Fiocruz a gente não tem plataforma estruturada no Brasil. A gente vai hum. estruturar isso ao longo do tempo, que vai permitir que outros produtos possam vir na mesma plataforma. E aí a gente vai ganhar tempo. Esse incentivo à pesquisa e a essa indústria é importante para o Brasil porque ela cria empregos, né? Ela diminui o custo do SUS, porque o custo de você importar um medicamento, às vezes, ele é muito maior do que você produzir ele aqui dentro, né? E você acaba fomentando essa indústria, porque se eu não tiver enganado nos números, o, em 2015, se eu não estiver enganado, acho que você estava até no Ministério em 2015, o Ministério gastou quase 80% do seu orçamento em medicamentos vindo de fora. Acho que, aliás, não é questão do percentual, é 80% dos medicamentos que se compra vinha de fora, não é uma coisa assim? Então, assim, Exatamente. isso pode, a gente pode internalizar isso aqui, né, com esse complexo industrial fortalecido, né? Isso. A ideia exatamente do complexo industrial, e que fique bem claro assim, por que existe isso? É para estruturar a indústria nacional. Né? Uhum, Essa indústria nacional, e eu costumo dizer muito assim, ó, nós temos uma indústria nacional. Ah, mas a gente tem fábrica no Brasil e nós temos indústrias brasileiras grandes, né, que vendem muito. Sim, mas são indústrias brasileiras, a nossa cadeia ela é incompleta. A gente não produz. Ok, a gente tem o fabricante de medicamentos, mas a gente não tem o fabricante do insumo. Então, numa uhum, situação de pandemia como esta, em que nós temos quem produz anestésico, quem produz sedativos, medicamentos aí usados, por exemplo, para intubação, né, que está na moda. Por que a gente está dependendo disso? Nós temos produtores no Brasil, mas nós temos uma cadeia produtiva incompleta. A gente depende de IFA, por exemplo, vindo da Índia. E aí, quando teve pandemia, a hum, primeira coisa que a Índia fez foi o quê? Fechar suas res- fronteiras e impedir exportação. é, Impediu exportação. E aí,
é o caso clássico. Quem depende, o restante do mundo que depende, começou a ter problema. Né? E, Então, a gente conseguiria ter essa cadeia completa se tivesse mais investimentos? Ou sim, isso é uma coisa que não tá conseguimos. palpável para nós? Não, a gente consegue, é um dos trabalhos que eu mais defendo, né? E venho defendendo isso de uma forma bem mais incisiva, assim, porque a gente consegue sim, né, ter uma cadeia produtiva completa. Mas desde que, mais uma vez, a gente precisa saber onde quer chegar, né? Não dá para fazer tudo, porque nenhum país do mundo faz tudo. A gente precisa saber que tipo de tecnologia que a gente quer investir. Ah, vamos investir em terapia gênica, ok. Então vamos parar de falar e vamos continuar dependendo de medicamentos para malária, para dengue, para leishmaniose, para tuberculose, enfim. Ou a gente quer investir em doenças mais simples, que são mais comuns à população, e a gente continua dependente das tecnologias mais complexas, digamos assim. Eu não acredito que a gente consiga, assim, eu defendo muito um plano em que, ao longo do tempo, a gente vai avançando nessas etapas, mas é possível perfeitamente, desde que tenha investimento, desde que queiramos. Eu acho que é muito mais dependendo, assim, depende da gente querer. Tá? E essa questão do IFA, dessas vacinas, existe alguma tecnologia, por exemplo, muito cara ou muito, como se diz, eu não sei como é que eu vou usar a palavra, mas ela seria uma tecnologia de simples acesso. Se o Brasil que tivesse investimento e quisesse trazer isso, a gente conseguiria, por exemplo, nos próximos um ano, ou no próximo ano, ou nos próximos 2 anos, produzir esse IFA aqui, ou essa tecnologia não dá, o Brasil não tem condições de ter isso agora? Então, Tarcísio, tem uma, assim, nós temos de tudo, né? Nós temos IFAs nós temos vacinas, e aqui, né, aplicado para a Covid, nós temos vacinas simples, relativamente, que o processo tecnológico a tecnologia já é de domínio de alguns brasileiros, né? Essas de vetor viral, né? Instituições, exatamente. Então, por exemplo, a gente tem a plataforma de vírus inativado, que é a vacina da Sinovac, que é a vacina aí da Sinopharm, que foi aprovada agora, né? A própria vacina da Covaxin, é vírus inativado. Então, é a mesma tecnologia lá da influenza. Então, é possível, sim, de uma forma muito rápida. E vocês viram que rapidamente a gente teve acesso e vai produzir já começou a produzir. Esse é um ponto. Mas nós temos tecnologias mais novas, mais recentes. Então, por exemplo, a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, são tecnologias mais complexas, são tecnologias mais modernas. Mas nós somos incapazes? Não somos. O Brasil tem todas as condições, porque nós temos bons pesquisadores, temos bons institutos de pesquisa, temos dinheiro, temos demanda. Mais uma vez, precisa de foco, de prioridade para que a gente consiga, de fato, produzir isso. Essas tecnologias mais complexas, a gente demanda mais tempo, de fato. Mas não é algo impossível, em hipótese alguma. É totalmente acessível. Basicamente é o seguinte, as plataformas que já estão em uso há muito tempo, a gente consegue adaptar elas para poder produzir esse IFA aqui, né? Essas que é de RNA mensageiro, que já é uma tecnologia, a gente pode demorar um pouco mais a conseguir isso, né? Isso, entendi. Mas é totalmente possível a gente trazer, absorver. O Brasil, e aí é o que eu acho que é muito bom, porque um dos avanços essa política, ainda que ela seja nova, e com uma série de problemas e fragilidades que eu acho que ficaram evidentes nesse momento, ela ainda conseguiu que a gente respondesse, né? E respondesse melhor do que muitos países, como você mesmo comentou. Exatamente porque a gente tem isso, porque poderia ser pior se nós não tivéssemos. Então é possível totalmente, eu defendo que é acessível. A gente só precisa exatamente focar e trazer investimentos nesse sentido. O que eu acho interessante da gente dizer é o seguinte, que o SUS, né, desde da sua criação, e principalmente, como você disse aí, na década de 1999, né, a partir do momento que você começa a estruturar ele, a gente está colhendo hoje o que a gente plantou há 30 anos atrás. Porque essa rede, por mais que a gente saiba que tem defeitos, principalmente na atenção básica, a gente tem uma cobertura que não é a ideal, mas imagina se a gente não tivesse o SUS do jeito que tem, acessível para toda a população,
que vai lá no Rio Amazonas, descendo de canoa a técnica de enfermagem junto com a enfermeira para vacinar o pessoal. Então, assim, eu acredito, e por isso que eu quis fazer essa live de hoje, porque eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui, não fazia ideia desse complexo industrial da saúde que a gente tinha por trás, porque a gente é muito focado no profissional. A gente tem a estrutura do SUS, na atenção básica, a gente tem o médico lá no postinho, a gente tem o técnico de enfermagem, tem o enfermeiro, tem o dentista ali atendendo, mas a gente esquece que por trás disso a gente tem essa cadeia produtiva que é importantíssima para nós, que a gente poderia estar muito pior, como você disse, a gente poderia estar muito pior. A gente está hoje onde a gente queria estar, planejando de 30 anos para trás, né? Então eu acho importante a gente fazer e falar sobre isso, porque as pessoas, na maioria das vezes, não têm conhecimento disso. E eu tenho certeza que essa live foi importantíssima para as pessoas entenderem essa importância e para a gente poder, eu acredito que a gente possa também cobrar mais os nossos governantes, os parlamentares, o governo federal, o governo estadual, para que a gente possa ter políticas de fomento, tanto na parte de pesquisa, desenvolvimento de produtos, patentes. Eu estava lendo, hoje mesmo eu estava lendo sobre o Instituto Nacional de Patentes, né, o INPI, né? INPI, que hoje você tem uma fila aí de 180 mil produtos lá esperando para ser avaliado. Pedidos, né? Pedidos de avaliação de patente. Então, assim, a gente poderia estar melhor, mas a gente só não está porque a gente investiu lá atrás e fez o dever de casa. Daí a importância grande que a gente tem desse SUS, né? Porque isso tudo incorpora no SUS, né? Exatamente. E assim, até aproveitando essa questão de patente, que agora tá, né? Eu vi muita gente comemorando, assim, que ótimo, quebra de patente. Mas quebra de patente sozinha, de uma forma isolada, não vai resolver o problema. Né? Não adianta ir lá e o governo definir, o STF definir que vai quebrar patente. Se não tiver, por exemplo, condições de produzir no Brasil. Se não tiver gente capacitada, se não tiver insumo, se não tiver quem forneça esse insumo, se não tiver equipamento, enfim. É uma cadeia, por isso que a ideia do complexo industrial ela é interessante, porque ela fala em rede. Né? É uma rede que interage, né? Diferentes atores estão interagindo para promover. O objetivo do complexo industrial é exatamente esse. É atender a demanda do SUS, ou seja, atender a demanda nossa, usuários. E tem muita demanda, né? E tem muita demanda. E muita. E aí, um ponto bem importante é lembrar que assim, hoje nós estamos, há tempo atrás eu não sabia, IFA era uma coisa que só nós técnicos e muitos técnicos sabíamos o que é, né? Hoje é do conhecimento de todo mundo. Há alguns dias atrás eu estava aqui discutindo com a diarista da minha casa a questão de IFA, né? Explicando para ela exatamente isso. Então, olha como é interessante, né? A pandemia ela evidenciou a importância desse complexo industrial e mostrou a nossa vulnerabilidade, mostrou onde a gente precisa atuar, né? Onde a gente precisa atuar. Por que os Estados Unidos têm vacina sobrando? Porque o complexo industrial lá é muito robusto, né? Não, e porque o governo americano faz assim, ó. Eu tenho contato com toda a indústria farmacêutica. Claramente, eu costumo dizer assim, a gente, né? Claramente a gente ouve assim, não, o governo americano chamou a empresa e falou, fulaninho, eu quero toda a produção para o país. Não sei nem se vai dar certo, mas eu quero. Primeiro, exatamente. Eu não sei nem se vai dar certo, mas tá aqui, ó, o cheque, digamos assim, né? Ou seja, eu me comprometo a comprar toda a sua produção e todo o povo americano vai ser vacinado. Depois, o que sobrar, manda para o restante do mundo. Mas por quê? Porque foco, políticas públicas focadas, sabem exatamente o que querem e o complexo industrial deles é extremamente estruturado. Os caras investem em pesquisa, os caras investem em capacitação dos americanos, em formação desde a base. Né? Então, assim, aqui nós temos tudo isso, mas está tudo muito solto, desordenado. Não é que nós não temos. E uma coisa que você falou no início, que eu achei interessante em relação à China, e aí voltando a esse assunto, que é o seguinte, você falou que a China mandou os pesquisadores estudarem nos melhores países,
Mas depois eles trouxeram eles de volta. Falaram, não, vem cá que eu vou te É, dar um incentivo pra você vir aqui. Porque o que acontece incentivo hoje no para ficar Brasil? no país. No Brasil Exatamente, a gente tem um no problema Brasil seríssimo disso. o cara estuda, né? Aí ele vem e vai ganhar é, 10 mil reais. E aí vem uma indústria multinacional e oferece pro cara 70 mil. Até eu vou, O né? cara não vai ficar Tchau, aqui. O cara não tchau, vai ficar. Brasil. Exatamente. Exatamente. A É gente por aí. não cativa esse pesquisador, né? É, Esse é um grande problema. Não é à toa que a gente tem uma grande parte desses pesquisadores no mundo afora, nessas indústrias, nessas empresas, são brasileiros. Porque os caras vão para lá, estudam e depois não tem incentivo para ficar exatamente. aqui e É. vão, como você disse, vão ganhar 70 mil por mês lá fora. E aí é muito Você... importante que o público, a maioria do público, né, dessa live seja profissionais de saúde, porque é muito importante que a gente discuta a formação dos nossos profissionais. Né? Eu tenho discutido isso, semana passada, discutindo isso com a colega do Conselho Federal, em que a gente vai precisar discutir, por exemplo, formação de profissionais mesmo para o futuro. Uhum. Então, a estruturação do complexo industrial, a minha, A uma gata. nova... O meu tá enquanto aqui, você ó. tem filhos, enquanto você tem filhos de. Aqui. Aí, pronto. Ana Cecília invadiu a live, é normal. Tava demorando. Mas, assim, um dos pontos desse complexo industrial que a gente precisa realmente trabalhar é formação de profissionais. Né? E aí, como eu comentei, desde a pesquisa básica, pesquisa aplicada, cursos técnicos e condições desse profissional permanecer no país. Condições realmente de ancorar esse profissional e reter esse profissional no país, de forma a ele trabalhar para o nosso país. É né? verdade. Para o nosso país. Então, é isso. Doutora, fiquei muito feliz da nossa live. Eu tenho só tenho mais uma pergunta que é o seguinte. Fica à vontade, eu tenho a noite toda. O que essa pandemia ensinou para o Estado brasileiro sobre esse complexo industrial? O que a gente pode tirar? Eu não falo nem que é coisa boa, porque eu costumo dizer que uma pandemia que tem 400 e tantos mil mortos, não tem nada de bom nela. Mas ela tem verdade. lições que o Estado e que nós, como brasileiros, pudemos tirar dela ao longo desses praticamente 1 ano e 3 meses de pandemia. O que foi a lição que ela deixou para nós como Estado? Eu acredito que a maior lição é que nós não podemos permanecer dependentes. Tecnologicamente, nem produtivamente. Não podemos permanecer dependentes do conhecimento de outros formado, né, e gerado em outros países. Não podemos permanecer dependentes de tecnologias produzidas por outros países. Quiçá, dependentes de medicamentos, de produtos, de insumos, de soluções produzidas por outros países. Nós precisamos investir na nossa indústria nacional, né? Para dar emprego para brasileiro, para formar brasileiros e para a gente poder mudar realmente o patamar do Brasil nos próximos anos em relação ao cenário mundial. Né? A gente tem condições, sim, eu defendo muito isso. Nós temos condições de ser muito melhores, de sermos melhores que somos. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Isso é importante mesmo, porque eu acredito que o Brasil tem uma capacidade de trabalhar no SUS, né, de produzir saúde muito grande. O problema, a gente tem um grande problema, que você sabe melhor do que eu, que é o subfinanciamento do SUS, e eu acho que uma parte desse subfinanciamento a gente poderia reorganizar esse complexo industrial aqui no Brasil e incentivar isso para que a gente possa até mesmo baratear os custos do SUS aqui, para que esse subfinanciamento, ao invés da gente gastar lá, por exemplo, em 2015, eu olhei dados aqui, foi 14,8 bilhões de reais importando matéria-prima, importando insumos do exterior. Esses 14 bilhões, a gente não consegue zerar isso, mas uma grande parte desse pode voltar em investimentos aqui para o Brasil, né? Então eu acho que é importantíssimo a gente dizer isso, que a gente, fortalecendo esse complexo industrial, a gente barateia o SUS e diminui um pouco esse subfinanciamento que a gente tem hoje, que é uma das grandes chagas do SUS. Eu acho que se a gente tivesse mais dinheiro para investir, para poder botar o SUS
realmente para atender muita, para realmente prestar uma assistência melhor, eu acho que a gente teria condições de salvar muita gente, mais do que a gente já salvou nessa pandemia. Porque poderia ser pior, a gente estaria aí com muito mais mortes do que a gente tem hoje se a gente não tivesse o SUS lá, não tivesse os postinhos de saúde, que o pessoal gosta de chamar de postinho, né? A enfermeira detesta isso. Você fala com a enfermeira da ESF ou da UBS, fala, você trabalha no postinho, nossa senhora, ela quer te matar. Quer matar, eu bem sei disso, mas, quer te matar. Mas pro povo é postinho mesmo. É o postinho. Né? Então é Não importante adianta. a gente dizer que é importante esse investimento para a gente poder melhorar mais ainda a qualidade da assistência para a população, né? É isso. Eu acho, assim, só complementando, Tarcísio, eu acho que é perfeitamente possível reduzir, é muito importante ter a ideia de que investir numa indústria nacional, investir na estruturação do complexo industrial, no fortalecimento desse complexo industrial, vai permitir, inclusive, que os produtos, que essas soluções, elas sejam mais baratas, digamos assim, né? De menor custo. E, consequentemente, a gente consegue, de fato, investir em soluções de custo maior, de custo mais elevado. Eu defendo muito que isso vai, inclusive, permitir que nós tenhamos acesso a tecnologias que a gente não tem hoje. Né? A gente vai conseguir reduzir essa distância de tempo, né? O tempo em relação às grandes nações, as nações desenvolvidas que investem nisso há anos. Então, a ideia é muito, ela é interessante, que a indústria nacional ela precisa ser fortalecida para que a gente, de fato, diminua essa dependência, a gente possa, de fato, prestar uma assistência mais integral e mais voltada para as realidades da nossa população. Mas é isso aí. Ô, doutora, lá no Congresso tem alguns projetos de lei sobre esse incentivo, alguma coisa assim, ou isso não está em discussão lá no Congresso? Vários. Inclusive, no âmbito da Câmara Legislativa, foi montada uma subcomissão para discutir o desenvolvimento do complexo industrial. Hoje, pela manhã, teve, inclusive, uma audiência pública, aliás, uma audiência pública, uma sessão de debate temático, com os ex-secretários de Ciência e Tecnologia, exatamente, né, com o objetivo de tentar entender os desafios que existem pela frente, como que a casa pode contribuir. O objetivo desta subcomissão, inclusive, até o mês de agosto, eles vão apresentar um relatório com propostas de ações, de projetos. E isso é público, né? Então vale muito a pena. Eu já tento compartilhar aqui nas minhas redes sociais, mas eu vou começar a compartilhar com você também para poder ampliar a divulgação disso. Pode me passar que eu vou divulgando. Né? Porque isso é importante, que as pessoas participem, divulguem. E aqui no Distrito Federal a gente está numa posição estratégica, né? Você está no centro do país, com um dos melhores aeroportos do Brasil, com uma estrutura enorme. Aqui você tem ligação para o Brasil inteiro. Então, esse complexo industrial aqui no Distrito Federal deveria ser mais incentivado pelo governo local, né? Eu até, no meu período, assim, que eu saí do Ministério, que eu fiquei no meu período sabático, eu cheguei a fazer um projeto todo estruturado de um complexo industrial para o Distrito Federal. Cheguei a oportunidade de encaminhar para o governador Ibanez. Ele se interessou muito, mas a gente não... Enfim, estamos precisando retomar as discussões, né? Mas eu discuti com outros colegas, então, inclusive a Secretaria de Saúde, o governo, acho que a Secretaria de Saúde lançou um edital, né, de projetos para a ideia de estruturar um laboratório público aqui. Só que eu acho que não é só laboratório público, né? A gente tem outras demandas que podem ser aproveitadas. Nós temos nichos, né, que permitem outras propostas, outros projetos. Mas, com certeza, eu acho que o Brasil inteiro, né, em diversas regiões, precisam de complexos locais também para atender demandas locais. A gente, aqui no DF, temos, de fato, condições muito favoráveis. Essa questão para atender a demanda local, eu fico imaginando, por exemplo, produção de máscara, gorro, capote, essas coisas assim. Eu não sei, eu nunca entrei numa fábrica dessa, mas eu acredito que não deva ter uma tecnologia muito avançada, porque você vai ter uma máquina, eu já vi vídeos na internet que não é uma coisa tão complexa.
dá para você montar pequenos centros, né, para atender aquelas micro-regiões, digamos assim, né? Ah, a região do Alto Paranaíba, a gente tem aqui uma indústria que vai produzir luva, máscara, gorro, e a gente diminuiria um pouco também dessa dependência de importação desses produtos, né, doutora? Isso. Deixa eu só fazer uma consideração da sua fala, que você falou assim, não são tecnologias tão avançadas, não para quem está assistindo que é leigo vai pensar assim, meu Deus, nós estamos tendo acesso a tudo que é obsoleto. Não, não são tecnologias tão complexas. Complexas. Né? Ou seja, a sua ideia foi essa, exatamente. É uma coisa simples de fazer, que foi o que eu comentei. Isso. É muito simples de fazer, então não faz muito sentido a gente ficar importando. Gente, nós compramos, eu não sei quantos bilhões de máscara da China. É um absurdo. Olha aí. É um absurdo, sabe? Assim, chega a ser o fim do mundo. Para quem é da área como eu ficava desesperada. Então, assim, se a gente importa desde máscara a respirador, a vacina de alta tecnologia, de tecnologias mais complexas, realmente é complicado. Então, eu concordo com você que a gente precisa apoiar. Profissionais de saúde têm um papel fundamental nisso, né? A gente tem meios de levar essa discussão para diferentes frentes, para diferentes grupos e a gente conseguir contribuir com esse debate, né? Eu sou uma das... tenho, né? Assumido muita responsabilidade e algumas missões no sentido de levar essa pauta em diferentes frentes. Por exemplo, você me perguntou, a Câmara tem, eu citei a subcomissão, o Senado, nós estamos com um projeto de lei agora, que inclusive eu estou coordenando pela liderança do governo, um projeto de lei que visa exatamente a estruturação. Existem outros projetos de lei que foram sugeridos, né, propostos por outros parlamentares, por vários parlamentares, e que estão em trâmite nas casas, tanto no Senado quanto na Câmara. E o objetivo é só gente, fortalecer esse complexo industrial, permitir que a gente saia desse cenário de dependência, né? Então, acho que me colocar também à disposição aí para quem quiser, né, discutir dúvidas. Com o tema. Dúvidas, o que quiserem. Fiquei muito satisfeito pela nossa live. Tivemos uma audiência ótima aqui, o pessoal interagindo bastante. Queria te agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é super corrido e te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi uma aula excelente. Eu comecei essas lives aqui, foi para me trazer informação para as pessoas e tal. Mas eu tô aprendendo tanto com essas lives, mas tanto que eu não quero parar mais. Especialista. Não, eu agora não quero parar mais. Eu toda semana agora, a minha ideia era pelo menos uns 2 meses fazer essas lives e depois eu ia dar um tempo. Mas pelo jeito, eu vou continuar sempre, porque isso aqui está sendo uma aula. Cada vez que eu faço uma live com as pessoas, com um especialista como você, eu saio com conhecimento daqui. Muito bom. Assim, é muito bom. Então, apesar de eu estar ajudando as pessoas a entender as coisas e adquirir conhecimento, eu também estou muito satisfeito por isso. E eu te agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade. Realmente foi uma aula excelente. Para quem perguntou, eu vou deixar a aula gravada, eu vou deixar ela aqui, vou compartilhar ela, vou subir ela para o YouTube também. E depois eu vou te mandar o link para se você quiser divulgar também nas suas redes, tá? E mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Fiquei muito feliz, espero que a gente possa fazer outras lives também. Quando você tiver um tema interessante que você vê que está aí em alta e falar, Tarcísio, vamos fazer uma live sobre isso? Vamos. Aí você me chama que a gente vai fazer. Muito bom, estou super à disposição de todos. E para contribuir nos debates e com certeza levar conhecimento aí para quem quer, né? Beleza, muito obrigado, doutora. Até mais, meu querido. Obrigada pelo convite. Obrigado. Boa noite aí a todos. Boa noite para você também. Boa Beijos. noite. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, gente. Compartilha essa live aí e quarta-feira que vem a gente tem uma live com a professora Polly. Eu vou falar sobre empreendedorismo na área da saúde, tá bom? Se você já pensou em ser empreendedor, aí talvez você monte uma indústria uma fábrica de máscaras. De máscaras, ó, é uma boa, empreender na área da saúde, ó. Empreender. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, doutora. Tchau. Tchau, tchau.